pessoal, estou muito feliz que nosso programa hoje, vocês perceberam que está num formato aqui bem diferente. Está recheado de novidades, convidados ilustríssimos, e eu tenho uma companhia aqui do meu lado, que é o Neto do Araxaxim, e nós estamos recebendo mais 2 convidados. Então eu quero dar as boas-vindas primeiramente para o nosso anfitrião, Obrigado. Doutor Eufrosino Neto, diretamente do Araxaxim, diretamente de Caconde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e trazermos, né, convidados, o Herman e o Gustavo. O Herman do Campeãs da Gameleira, Criatório Campeãs da Gameleira, e o Gustavo da Cutelaria. Me ajuda no nome da cutelaria que eu... Forja de Platina. Isso. Tá Muito ensaiado. bem-vindo, viu, Neto? Eu quero dar as boas-vindas. Ele, o senhor Herman Martin Franco, assim como o Neto falou, ele que é do Criatório Campeãs da Gameleira, referência por 26 anos de criadores de muares de marcha de raça pega. Também grande campeão mundial de jumento adulto e grande campeão mundial de jumento jovem. 10 anos consecutivos em melhor expositor e criador. Nós estamos falando lá de Itapetininga. É isso, senhor Herman? Seja bem-vindo. É isso mesmo. Muito obrigado por receber a gente aqui. É exatamente isso que aconteceu. Os prêmios, eles se deram boa parte no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, por isso é a razão do nome do criatório. Depois nós tivemos premiações em outros lugares, também ganhamos 500 anos do Brasil, em Brasília, na festa que o Joaquim Roriz fez para o Fernando Henrique Cardoso, na oportunidade. E uma grande alegria que eu tive naquela exposição também é que é o momento que se formou como se fosse uma simulação da saída da Arca de Noé, que foi feita com os animais que estavam no recinto da Granja do Torto para apresentar para o presidente. O Joaquim Roriz era criador de pega enquanto vivo ainda. E o primeiro animal que foi apresentado para o presidente da República na festa dos 500 anos era um jumento que a gente levou para a exposição, para o julgamento, e foi o grande campeão dos 500 anos do Brasil. Isso eu tinha até esquecido agora que nós começamos a conversar. É sempre assim. Uau, começamos muito bem. Uma baita história. Sim. Baita história. Temos muitas novidades vindo por aqui. Nós vamos ter uma aula aqui, né, com os 3, né? Porque cada um tem sua bagagem, a sua história. E também nós estamos recebendo o Gustavo Gomes Moreira, ele que vem lá de Porto Feliz, que é uma empresa onde o senhor Herman e o Gustavo são sócios, que chama, assim como o Neto disse, Cutelaria Forja de Platina. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aí, pra gente poder mostrar um pouco também do nosso trabalho. Explicar um pouquinho também para quem tem curiosidade nesse ramo aí das facas, nessa parte a parte afiada aí da conversa. Muito bom, muito bom. Pessoal, até para fazer sentido para todos que nos assistem agora, todos sabem que nós temos uma parceria, um trabalho em conjunto com o Araxaxim. O Neto, juntamente com a Josi, que está aqui nos nossos bastidores também. Nós fazemos um trabalho esse trabalho de divulgação, esse trabalho de conhecimento e levando tanta informação, né, Neto? O que nós estamos fazendo hoje aqui é que o Neto, muito sabido, ele trouxe esse momento uma caixa de Pandora. Neto, por que você resolveu trazer o senhor Herman aqui, Gustavo aqui, junto com a gente hoje nesse bate-papo? Jaque, por vários motivos, mas dentre eles, aprender com o Herman, sugar conhecimento, mas o meio que eu venho é de andar a cavalo, andar de mula, ir para Aparecida do Norte, esse é o meio. Esse meio agora de prova de marcha, de prova de asininos, isso é novo para mim. E como eu tenho curiosidade de aprender mais, e acredito que o pessoal que nos acompanha também, que o grande público nosso é esse, ele tem vontade de saber mais. Eu falei, não tinha como eu iniciar com outra pessoa que não fosse com o Herman, que vive esse meio, que respira esse meio desde o início. Né? A raça pega está com 80 anos. Talvez até mais. De fundação. O Herman está há 26 de criatório. 26. Né? Quantos anos de campeão? 10 anos consecutivos. Você concorda que a pessoa é excelente para tirar nossas dúvidas? Exatamente. Para nos guiar nesse caminho? Exatamente. E, assim, pelo que a gente vê dos pequenos criadores, 2, 3, 4, 5,
O mercado existe, dá para entrar, dá para levar as mulas. Eu acho que o meio da mula, do jumento principalmente, ele está muito aberto, muito receptivo. E o nosso sul de Minas é tudo que a gente precisa. Então você tá no meio, né? A gente, igual você falou, sugando conhecimento, vivência, né? Até para vir aí tirando toda a experiência. A gente costuma dizer, né, Sr. Hermer, que o caminho das pedras, né? Alguém já fez por nós, né? Então, como começou esse caminho das pedras? Como foi o começo? Vou para esse segmento. Foi sucessão? Não. Os meus pais eram europeus. Meu pai achava que uma criança, para ter minimizado o risco de convivência com droga, tinha que ter um animal para cuidar, dentre outras obrigações, como escola e etc. e tal, para resumir. Aí ele gostava muito de cachorro. E a minha mãe falou, olha, eu acho que a gente tem que fazer diferente. Por N razões, a minha mãe era apaixonada por equinos, né, por cavalos. E aí ela conversou com ele, pediu que em vez de ser um cachorro, que fosse um cavalo, até porque a gente morava em apartamento, né? E naquela época era inconcebível ter um cachorro em casa. E aí assim começou a minha paixão pela tropa. Só que em função desses pais serem europeus, eu era obrigado a andar com as vestes que eles queriam e fazer os esportes equestres que eles queriam. Então eu tinha que competir nas provas de adestramento, eu tinha que competir nas provas de salto, eu tinha que usar a calça que eu odiava, eu tinha que usar um paletó que eu odiava, eu tinha que usar um casquete que eu odiava, bota de cano alto e não sei o quê. Tudo bem, trabalhar com 4 rédeas, isso aí foi uma escola maravilhosa. Mas eu sempre gostei de viajar montado. E o cavalo de trote, ele não é um animal que se presta para isso assim como primeira linha. E aí veio a minha paixão pelos marchadores e muito maior ainda, porque vocês têm muita curiosidade por alguma mercadoria ou coisa que não existe à disposição no mercado, que era o caso das mulas. Então, muita pouca gente tinha e quem tinha não emprestava ou quando ia vender, vendia por um preço exorbitante. E aí aquilo foi despertando em mim aquele interesse, aquela vontade e assim depois eu acabei entrando no mercado da tropa, das mulas, né? Você é obrigado a ter as éguas também, então como você sabe alguma coisa de cavalo, você também compra as éguas certas. E aí você foi gatinhando nisso. Aí, por outras razões que também não vem ao caso agora, eu acabei criando o jumento pega, que nunca foi a minha meta e nem meu objetivo. Mas eu tinha uma coisa para resolver com esse negócio. E aí eu fui e fiz isso por 10 anos. Aí a minha missão estava cumprida e eu agora, do meu último casamento, eu tenho 2 crianças que são apaixonadas por animais, e pelas mulas e pelos burros. E como eu quero que essa sucessão se dê, e você ou se dedica a uma coisa ou se dedica a outra, né? Eu vou dar uma sossegada agora no jumento e vou fomentar essa criação de muares para voltar a ser o precursor que eu fui lá atrás. Porque muita gente que está brigando hoje na cabeceira não é do meu tempo, eu sou de antes. Né? Aí eu parei e me dediquei para o jumento. E agora eu vou voltar para a mula e vou deixar o jumento quietinho, porque eu quero que as crianças peguem esse embalo que ele falou que começou com mula. Não foi diferente comigo, eu comecei montando também, e não foi diferente com eles. Porque eu nunca dei um jumento reprodutor na mão de uma criança de 3 anos fazer uma exposição, porque não tem nem sentido. Né? Então agora nós vamos voltar para as mulas. E foi aí que começou esse nosso contato para... Tá começando agora... de falar um namoro, né? Essa conversa mais próxima, né? Senhor Herman, vamos aproveitar a presença, né, do senhor aqui também. A gente sabe que o senhor é referência, né? É um professor aí para o mercado, né? Professor para o mercado. Diga para nós como criar uma mula hoje. Olha, eu sempre falo uma coisa. Primeiro você tem que escolher ou ter em casa já um plantel de éguas. Normalmente as pessoas têm éguas iguais, parecidas, porque ou eles criam paulista, ou eles criam manga larga, ou alguma coisa assim. Então sempre o padrão das éguas é semelhante na mão de alguém. Então ele tem que comprar um jumento que complete aquelas éguas buscando o objetivo final que ele quer criar. Não tem outro jeito. Ou você fala assim, eu vou começar do zero. Então eu vou lá, compro um jumento top, cabeceirão de plantel nacional. Ah, mas é caro, não tem importância, ele se paga rapidinho. Porque o que é bom sempre se paga, né? E aí você escolhe e elege essas éguas para ele. De que maneira? Se ele é um animal de menor estatura, as éguas têm que ser mais altas. Se ele é um animal muito marchador, você pode se dar o luxo de usar éguas com um diagrama mais diagonalizado.
Aí você vai vendo as características dele e vai juntando e fazendo. É uma matemática? Não, não é. Mas é uma bela de uma receita inicial. E depois você vai dando polimento e vai se acertando, até porque essa criação, ela começa, né? E você sempre espera que ela vai passando de filho, neto, etc. Então você tem que caprichar e polir. E o legal disso é que quando você vai fazendo o polimento dessa pedra preciosa, que é um criatório de elite, os seus filhos vão olhando e vão acompanhando aquilo. Mas por que isso, pai? Por que aquilo, pai? É por causa disso, disso e disso. Agora você bota o seu traseiro aí em cima do animal, monta no jumento, monta na égua e monta na mula, que é a filha do casal. Aí você vai adquirindo, vai aquilatando esse conhecimento necessário, fundamental para a perenização da tropa na sua casa. Muito legal, muito bom, bacana demais. Senhor Remo, por que gameleira? Criatório Campeãs da Gameleira. O que acontece é assim, o Brasil é um país continental, né? A evolução dele básica se deu na parte sul deste país. A grande maioria dos estados brasileiros é banhada pelo mar. Minas Gerais não é. Então, o que o mineiro tem para fazer no final de semana? Ele vai para a fazenda. Então, isso deu a ele o gosto de ter o verdadeiro animal de sela. O prazer de montar. O prazer de fazer grandes viagens. E isso começou dele porque ele não tem a opção do mar. Então ele desenvolveu o cavalo manga larga marchador, ele desenvolveu o cavalo campolina e ele desenvolveu o jumento pega, que são a essência da marcha até hoje no mundo. São os grandes marchadores. Aí nós temos coisas semelhantes no Peru, que é o Peruvian, e nós temos na Colômbia, que é o Passo Fino. O Peruvian ainda vai mais ou menos parecido com o manga larga marchador. O Passo Fino, ele tem um andamento já totalmente modificado e seria uma outra hora para a gente poder explicar o porquê. Porque isso se deu por causa da ramificação da Cordilheira dos Andes. Ela vem inteira, quando ela chega na Colômbia, ela cria raízes e viram várias cordilheiras. Mas isso é uma novela para explicar. Então, o coração disso é do Brasil. Ah, mas lá no Peru e na Colômbia também tem mar. Tem, só que o mar lá é mais agressivo que é o Pacífico. A Colômbia também tem o Atlântico. Mas o Atlântico dela, em função das exportações, é uma parte do Atlântico que é suja. Então aí deu aos colombianos também isso, né? A razão geográfica, não vou falar que seria uma novela de novo, e o Peru também é um país muito pequenininho. E também tem cordilheira, tá certo? Então isso deu ao mineiro a grande capacitação de fazer sempre um equídeo melhor para aquela alegria que ele queria ter no final de semana. Porque para o cara do Rio de Janeiro é muito simples. Ele vai e compra uma lancha de 52 pés, 51 ou qualquer coisa assim, tá no marzão, mar afora, a vida é maravilhosa, né? E o mineirinho, se você quiser divertir, ele vai ter que andar. Porque na época não tinha nem aquelas represas gigantes que nós temos hoje. Hoje ainda tem algumas, né? Mas não tinha na época. Então o que ele fazia? Ele desenvolveu um animal que hoje é fenômeno. O berço do mundo, pode-se dizer, então, do marchador, está no sul de Minas Gerais, em Minas Gerais. É. Não é só no sul, não. Sim. Já está toda Minas Gerais, né? É. Não, tem muita tropa boa no Vale de Jequitinhonha. Pouca gente sabe também. O sul da Bahia também tem uma tropa muito boa, né? Hoje, se você conversar com o pessoal mais novo, ninguém sabe, mas ali existia uma tropa que o defeito é que eram pequenos, né? Mas era a tropa do Largo, eles eram extremamente marchadores. Você deve ter ouvido falar de uma mula que foi campeã nacional em 1998, que era a Aliança. A Aliança, ela veio da divisa de Minas, ali na região do Vale de Jequitinhonha de Jordânia. E ela era filha de uma égua do Largo, então ela tinha muito rendimento, uma amplitude, uma qualidade de marcha fenomenal. Com aquela amplitude de marcha e a resistência física fez dela uma das grandes vedetes da história do Brasil, né? Entendi. Neto, olha para você ver. Eu acompanho o teu trabalho, o trabalho das redes sociais. A gente sabe hoje que o Instagram, a internet em geral, a mídia digital, ela acaba sendo uma grande aliada para nós hoje. Por isso, até por isso que a gente está aqui. Sim. Nosso trabalho, ele chega numa proporção, uma dimensão muito maior, né? Falando nesse sentido, primeiro que você me disse que a história do Galante, Rafa, começou lá. Isso, a Na Gameleira. Como foi isso? A história do Galante é que assim, o gostoso de ir aprendendo
é que você vai vendo que as coisas estão muito correlacionadas, estão muito próximas. A história aí do jumento pega, depois da associação ser montada, estamos dizendo de 80 anos, é isso, né? Então, os criatórios estão muito, muito próximos um do outro. O avô paterno do Galante é o incêndio da Gameleira. Criatório Campeãs da Gameleira. E aí o Herman contou ali fora a história da irmã, como é que é? A irmã inteira do pai do incêndio, ela é a Fantástica da Vale Verde, que é de um grande amigo meu chamado Astolfo. E esta jumenta, ela está comigo e ela é a primeira jumenta do livro de mérito da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega. Tá certo? Sim. Ou seja, ela é uma das super matriarcas da raça. Então é legal, porque às vezes você tem algum jumento que só deu ele e ele é um grande reprodutor. No caso, não. Aquela família inteira era uma família brilhante no tocante à evolução genética da raça. Tanto é que ele deu o que deu e tem tropa na sua mão de qualidade. Sim. E ela deu o que deu lá em casa, que foi qualidade para todo lado. E eu tenho mais uma irmã própria dela, que também é uma mina de ouro. Você tem noção estamos vivendo a história acontecendo. Estamos provando gerações, provando linhagens, correto? Certo. Linhagens que vão se consagrando com o tempo. Então... eu só queria voltar um pouquinho numa coisa. Nós teve um momento aí numa pergunta por que Gameleira, né? Isso. Aí nós falamos, depois entramos num assunto paralelo e saímos dele. O Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, é onde sempre se faziam os julgamentos dos animais. Era um parque agropecuário. Mas a especialidade dele eram os marchadores pela importância de Minas Gerais. Então, esse parque, ele recebeu um apelido que é o Parque da Gameleira, que todo mundo chama ele assim. Tá certo? E aí, o que é? Quando nós nos propusemos a produzir as mulas para disputar as provas de marcha em Belo Horizonte, neste recinto, que hoje não é mais, mas era o mais importante do país, nós resolvemos dar esse nome ao criatório. Portanto, Criatório Campeãs. Quem são as campeãs? As mulas da Gameleira, o recinto de exposições de Belo Horizonte. Muito bem explicado. Sr. Herman, o senhor já tem um livro? Não. Pretende? Não. Mas essa história, ela é bem redundante, assim, toda hora. Eu dizer que o senhor é um livro, uma enciclopédia, né? E ambulante, né? Não, por onde passa. E é muito bom quando a gente recebe os nossos convidados com bastante conteúdos, com conteúdos aonde a gente... que é pouco explorado, Neto? Ou a gente que não é do meio não acessa? Como que você me fala isso? Eu acho que é pouco explorado, que nós temos muito, que nem temos pessoas como o Herman com uma bagagem desse porte. Sim. E poderíamos explorar mais. Eu estava fazendo as contas, eu cheguei cedo aqui no estúdio da Band FM, eu comecei a fazer as contas do último podcast nosso, do último bate-papo que nós fizemos com a Mara Xaxim, deu 6 milhões de visualizações. Então, parabéns pelo trabalho. Isso significa que vocês têm credibilidade e o pessoal está parando para ouvi-los, para vê-los e querem saber. Então, é aquilo que eu estava dizendo. O digital hoje nos aproxima, nos conecta. Sim. E acaba fortalecendo o nosso trabalho. No caso, o trabalho de vocês. Logo nós vamos entrar na cutelaria também. Mas acaba fortalecendo, né, Neto? Porque é um trabalho muito... É um trabalho de formiguinha. Você falar em 6 milhões é muita gente. Então, mas a informação... Assim, o fato de nós trazermos a informação para a pessoa que está buscando ela, tudo que eu ver de burro e mula, de jumento, eu vou parar para ver. E eu acredito que as pessoas que gostam dos assuntos também. Então, nossa, a informação está aqui, né? Você pode perder o dia todo vendo coisa que não tem valor ou aprendendo sobre o que você gosta. Está aqui. Vamos sugar conhecimento do outro. Exatamente. Como que foi essa... Eu já sei do interesse, né? Esse desejo de caminhar, de crescer, de estar no meio, de aprendizado. E como que foi esse primeiro contato, essa receptividade? Sr. Herman e o Neto. Como que foi? O Herman... Vocês encontraram aonde? Nas provas. Nas provas.
E o Herman, me aproximei, me apresentar, e o Herman é muito receptivo, educado, a esposa também, a menina dele junto. Não, muito. O Neto vem em casa, você está querendo vender uma faca também? mas muito receptivo. Oh, como é que você tá? E assim, aberto as perguntas. Oh, Herman, estou com uma dúvida, fala aí. E direto. Isso que eu ia perguntar. Esse compartilhamento é assim mesmo, com vocês, tete a tete, né? Não só aqui vem jorrar esse conhecimento, mas no tete a tete. Isso foi aonde que eu tive a coragem de falar para ele, você não quer fazer um podcast lá com nós, não? Você não quer ir bater um papo? Porque você chegar no porte do Herman e se perguntar, vamos lá comigo, monta no teu carro, viaja para nós irmos fazer um podcast. Na hora que eu fiz a pergunta, eu olhei pro chão, sabe? Falei, vai responder que não. Mas eu arrisquei. Não, truco. Lógico. Truco, mas tá aqui. E tem muita coisa, muita bagagem de jumento e de mula para passar. E, olha pra você ver, ele conseguiu se conceituar, né, em jumentos, mas você não vai sair fora de jumento. Que nem você falou, vai tirar o pé. O que é tirar o pé? Tirar o pé é me dedicar na disputa de pista com a mula e não com o jumento. Não que eu vou acabar com o jumento, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Porque eu adquiri mais um vício meu, assim. Eu não vou largar dele. Nem as crianças vão largar. Mas vai continuar levando eles em prova, os jumentos? Não, eu vou, mas eu vou levar bem pouca coisa. Só vou levar porque quem não é visto... Não é lembrado. Mas vai continuar, não? Vou. Sim. Não, eu também estabeleci agora recentemente uma parceria com o pessoal do Manhattan, né? E tem algumas jumentas que estão com eles lá. É um criatório que está começando, eles sempre prestigiaram a gente. A boa parte das matrizes deles vieram lá de casa, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar as coisas sumirem. E qualidade é bom que sempre seja botada em xeque para a gente ver se você realmente continua evoluindo ou se você está estancado ou regredindo. Então, agora é o momento da gente fazer parceria com o pessoal novo, o Giovanni lá também, toda a equipe deles, né? E deixar eles tocar o negócio para frente. Agora, com essa meia parceria que nós temos lá, não é total, ela é parcial só, e vamos tocar lá. E aí eu tenho tempo para pegar essas crianças e os meus domadores lá e a gente formando um esquema dedicado, assim como nós dedicamos antes de ganhar a primeira nacional por 13 anos, aquela velha história, treina e apanha. Assim foi 13 anos a fio, que eu repeti a mesma história. E depois ganha, né? E agora é a hora de eu tomar tapa na cara com os burros de novo, que eu já fui um criador assim respeitado nas mulas também. Porque tem muita gente nova e muito cara importante hoje no mercado que veio por causa de mula minha ganhando prova, né? Para ter uma ideia, nos 500 anos do Brasil, naquela festa de Joaquim Roriz, eu coloquei 4 muares na pista. Eu fiz primeiro colocado, uma coisa inédita, um macho ganhou uma prova de marcha, que naquela época nunca tinha acontecido. O segundo lugar foi uma mula minha, o terceiro foi uma mula do Distrito Federal e o quarto lugar foi um outro burro meu. Aí eu parei com tudo isso porque eu tinha uma conta para acertar. Aí eu fui lá, acertei a conta. Agora essa conta tá bonitinha, agora eu vou voltar para cá. Para fazer o começo dos sucessores para realmente embalar. Você viu a história acontecendo, ele falando, o primeiro burro, o burro não tinha valor nenhum. Foi criado em casa, meu pai falando, muitas vezes, que pior do que nascer burro é nascer morto. Dá para ver o grau. O desprezo que era com o burro. E hoje, como é que tá o burro? A valorização? Hoje... Não é igual não é, mas é muito valorizado. Muito perto. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma parte, se vocês não acharem ruim, porque eu sou só o convidado, né? Muita gente chama um ou outro de burro e comenta, né? Mas eu acho que pouca gente sabe o porquê disso. Quando você põe uma fazenda, que você quer deixar a cancela aberta, você põe um negócio chamado mata-burro. Por que aquilo chama mata-burro? E daí vem o negócio de ser burro. Porque o gado não passa, o cavalo não passa, eles não ousam. Só que a mula e o burro, eles passam. Então é muito comum você ver um burro e uma mula, igual um gato olhando e pisando na régua e vai e passa, né?
O que acontece? Quando um predador se aproxima e assusta, ele presta atenção na onça e cai no buraco. E aí quebra a mão e ele morre. Daí é que vem a história do mata-burro. E aí vem o negócio de xingar um ao outro de burro. Mas agora, se você for olhar, isso tem que ser um elogio e não uma burrice. Eu tava refletindo aqui. Falei, poxa, ele arrisca, né? Não, mas ele é o único que tem coragem Ele e arrisca passa. Ele passa. Só que aí quando ele já não tá olhando o que ele tá fazendo... Nós fizemos uma viagem uma vez de Cruz Alta a Sorocaba. Soltamos as mulas na rua com madrinha, com tudo como era no passado. Passamos em 2 fazendas onde o ponteiro teve descuido na hora de abrir a cancela para passagem lateral e não pelo mata-burro. A tropa toda passou por cima do mata-burro gatinhando e nenhum animal fez nada. Nenhum deles se machucou. Caramba. Só passaram os caras montados do lado, porque o resto passou tudo, aí nós tivemos que correr lá na frente para juntar a tropa de novo para seguir viagem. Senhor Herman, me fala uma coisa. A gente vê tanto conhecimento, seu também, Neto, vindo nessa empreitada, né? Me fala uma coisa. Como que é para vocês? Vocês fazem tudo na prática, aprendem tudo na prática? Vocês recorrem a algum estudo, algum método? Como que é? Vocês sabem muita coisa. Como que é? Como que é isso? Vocês estudam, é na prática, é a paixão? O que move? Como que vocês aprendem cada vez mais? Fazendo? Sem dúvida. Agora, o básico, tudo tem que ter um alicerce. O alicerce chama-se padrão racial. Então, se você quer criar, não adianta nem você começar se você não ler o padrão da raça. Aí tem camarada que vira para mim e fala assim, mas padrão racial é igual manual de geladeira. Todo mundo tem, mas ninguém lê. Bom, tudo bem, só que a geladeira não se reproduz, né? Então, o padrão racial lá da geladeira, entre aspas, é um engenheiro que estudou, que não sei o quê. Se você não quer aproveitar o conhecimento do cara, não tem problema, porque a sua geladeira grande não vai se acasalar com a pequena e reproduzir geladeirinhas. Não é esse o contexto. Agora, quando você se propõe a ser a indústria, e a indústria depende de patrimônio genético, de beleza zootécnica, de uma série de outras coisas que são importantes, você tem que estudar. Tá certo? Claro. Porque a teoria, ela sempre é escrita por um sábio que coletou aquilo da prática, né? E aí sim você vai aquilatando o seu olho e vai entendendo cada vez mais daquilo que você está fazendo, e tem tentativas e tem erros. E os animais também, assim, porque somos todos mamíferos, né? Nós inclusive, você tem que se ater a certos acasalamentos de famílias que se amam. Então temos famílias que se amam e temos famílias que se odeiam. Ora, essas 2 famílias têm grandes campeões da raça, só que esse acasalamento não dá certo. E tem famílias que se amam, que você pode pegar os indivíduos que às vezes não são nem os grandes da raça, nem sequer os campeões nacionais. Você pode pegar um que tem primeiro prêmio com um que é reservado campeão nacional. E nenhum nunca foi grande. E dali, muitas vezes, pode nascer um grande campeão da raça, né? Por quê? Porque tem família, porque tem patrimônio genético. Origem. E porque você parou para ver o que está acontecendo na sua casa, o que está nascendo, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que eu já me preocupava desde pequeno. Às vezes eu olhava um casal, assim, de uma bela presença nas pessoas também, e às vezes os filhos não retratavam os pais. E às vezes você vê famílias que os pais são pessoas normais, como nós dois, assim, e aí você olha o que nasce desses acasalamentos dele com a mulher dele, eu com a minha, não sei o quê. Sim. Aí você às vezes fica estarrecido, nossa, como é que nasce uma criançada bonita desse jeito, né? Mas aí o que acontece? Vem lá de avô, vem A de não origem. sei aonde. E como somos todos mamíferos, a gente tem que se preocupar com as famílias. Até um tempo atrás não havia o DNA, para a gente saber quem é pai e mãe de verdade. Então você sofria um pouco mais, porque às vezes você acreditava num papel de uma jumenta, e ela de fato, o relacionamento com ela e aquele papel era meramente uma coincidência. Sim. Né? E aí você não consegue fazer tropa. Aí depois você Entendi. começa a ver, aí chega um ponto... Isso te dá problema lá na frente. Porque você não acerta a família. Entendi. Só que às vezes chega um ponto, depois que você passou 10, 20 anos e você vê o que ela começou a fazer de produção, aí você para e olha e fala, essa jumenta,
Ela é filha daquele jumento, que ela veio daquela região e uma vez um cara levou um jumento, as jumentas foram para um determinado acasalamento que deu certo. Você olha ela, e por que ela está dando certo? Porque aquela família toda suposta, que não é a verdadeira do papel, em tese, é a família que deu certo ali. E você, Neto? Então, Jaque, esse acasalamento, como o Herman falou, tem uma linha a se seguir, né? Não é o estatuto, é o Padrão racial. o padrão racial. Primeiro, você tem que entender, se tentar ao máximo seguir o padrão racial, porque os animais vão ser julgados, devem ser julgados por aquele padrão racial. Só que cruzamento não é tão simples, né? Se fosse simples, seria assim. Você está com dinheiro, você vai lá e compra o campeão nacional e a campeã nacional. O resto da sua vida, você vai ter campeãs nacionais? Não. Não é tão simples. Porque eles podem não... Pode que sim. Pode que sim. Mas pode que não. Mas pode que não. Então, não é pegar o que está com o título lá. O título é importante, é óbvio, que ele provou. O gene. Mas é saber falar, esse jumento corrige aqui, essa jumenta precisa ser corrigida aqui. Então, existe esse olhar, assim como o Sr. Herman trouxe para nós, esse olhar é um risco também, mas existe o estudo, né? O olhar para tudo isso, não só ali, mas a origem, toda a história. Então, você também faz isso, né? Sim. Você estuda, tá antenado. Sim, procurando estar com pessoas que estão à frente. Exatamente, estamos no começo. Mas tentando acompanhar quem está na frente. Buscando, que nem um dia eu estava discuti com um rapaz um dia, e você está no caminho errado. Eu falei, não, eu estou no caminho de quem já passou. É mais fácil. É mais fácil. É mais caminho fácil. das pedras. Você disse agora há pouco. O caminho das pedras, você já passou, né? Você está errando aqui. Vem aqui. Essa tropa aqui. E essa divisão de conhecimento na prática, na teoria também, isso facilita muito o teu caminho, o caminho de quem está começando. Sim. E depois também tem só fazendo um adendo aí, né, quando a gente fala da marcha das mulas, né, mudando um pouco do jumento para a mula, e falando de andamento, que faz parte do padrão, mas no que a gente estava se referindo agora era mais vamos dizer, em tese, a aparência do que o andamento, né? O andamento você tem que entender ele na parte escrita assim, teórica, ele é até fácil. Posso dizer que quase ridículo. O duro é você olhar aquilo, porque o animal está em movimento, né? Tem um aparelho chamado Analock que o computador escreve para você o que você está vendo que você não consegue enxergar. Então eu sempre falo muito, por exemplo, em apoios tripedais. Tem técnicos da pega e do manga larga marchador, que eles vão um pouco mais longe. Então, eu falo assim, do tripedal, que é o básico, feijão com arroz, e é o mais fácil, e é 90% do negócio. Aí o cara fala assim, não, mas você tem que levar em conta, quando você fala, e tem que explicar para o cara que tem um monopedal. Mas, gente, se ele não consegue enxergar o tripedal, vamos no feijão com arroz e batendo nele até ele parar e olhar e entender aquilo ali. E aí depois nós vamos numa preciosidade assim que, olha, eu vou te falar uma coisa, também não é todo técnico que consegue enxergar isso. Porque a marcha, o que garante a marcha, né, além do tripedal, que é o fundamental dela, é que você não tenha o deslocamento severo do chão, o impacto. E às vezes isso se dá também só com apoio monopedal. Só que isso aí para o cara ver, ele tem que estar ali na estrada da vida olhando aquilo ali há muito tempo, né? E quantas pessoas conseguem ter esse tempo e estar junto para aprender isso? Tem que ter paixão? Tem, senão não faz nada, né? Porque o que eu percebo, quando vocês trazem, né, um segmento intenso, é muito trabalho. É muito trabalho envolvido, mas é muita paixão envolvida, né, não? É pura paixão. Eu conheci o Galante. E não só o Neto é apaixonado pelo Galante, o Galante é apaixonado do Neto, né, Gilson? Então, existe essa troca. Então, essa paixão toda, né? É muito bacana quando vocês trazem, porque são muitas histórias, né, Neto, Sr. Herman? Muitas histórias, muito trabalho também envolvido por trás de tudo isso. Por isso que essa bagagem tamanha, né? Então, essa paixão aí, ela transmite, ela passa pra gente. Tenho certeza que o pessoal de casa que assiste com a gente também vê isso. Isso acaba
acaba sendo um diferencial no trabalho de vocês. Por isso que o senhor tem tantos títulos, porque eu tenho certeza que tem títulos que eu não disse aqui. Tem, não, é claro, isso é uma consequência, né? E o mais legal dessa paixão é que ela não tem cura. Uau! Ela é uma paixão eterna. E o mais legal dessa paixão... Isso você fala agora. E o mais legal dessa paixão é que ainda essa paixão está passando. Porque tenho certeza que eles já estão vindo, assim como vocês comentaram comigo, a família envolvida, né? Porque negócios, ok, né? Mas existe a paixão, porque não se perdura, não se sustenta, né? Todo esse envolvimento. O ônus e o bônus. Você precisa ir numa prova de marcha, de Moares ou de Asininos. E você chega lá, você vai falar exatamente. Aqui tá a família lá. Você chega, tá o filho, tá todo. É família. E aí vira uma comunidade de famílias. Muito bonito. Todas as famílias junto. E você vê que aquela paixão. Você chega de um lado, todo nervoso, de um lado, Josiane tá chorando do outro. O Herman. Aí você vê que realmente o que toca o negócio é a paixão. Mas antes de ir, tem que montar num burro bom de sela. Eu parei de falar isso porque tinha muita crítica de amigo meu que a gente é obrigado a ser criador de cavalo também, né? Mas quem monta num burro bom, não monta mais num cavalo. Acabou. Então, antes de ir pro parque de exposição, tem que montar num burro bom para saber exatamente o que aqueles caras estão passando ali em cima e imaginar a sensação que é em cada um deles para entender a avaliação que, no caso da prova de marcha, ela é subjetiva. Ela não é um resultado de cronômetro. E como tudo no subjetivo corre o risco de erro, porque somos todos humanos, né? Existem erros e acertos. Então tem muita coisa que ele está falando aí quando vê uma pessoa ou outra chorando, que é que ele tem que, às vezes, sim, às vezes não. Mas ele tem que engolir o caroço do erro de um outro. Mas muitas vezes a gente, para ser um grande criador, você tem que, por mais paixão que você tem que avaliar com os olhos e com a razão. E nunca com o coração. Porque se você começar a julgar a sua tropa com o coração e não com a visão, você vai sucumbir rapidinho. Acabou a sua tropa. Mas uma frase que ele falou ali, é mais ou menos isso que eu entendi. O que anda a cavalo, como é que é? Quem monta num burro bom, nunca mais monta num cavalo. Quer dizer que eu já vi muito cavaleiro virar muladeiro, mas eu nunca vi um muladeiro virar cavaleiro. Eu já escutei isso lá em casa. Aí, a Josiane no cantinho ali. E tem mais uma coisa que cabe salientar também. O burro, quando você monta nele, às vezes de dia ele pode até ser um pouco desligado, que não é normal. Agora, quando você sai com ele na rua, ele fica atento, como se fosse uma pessoa sendo perseguida. Ele não tropeça, ele não faz nada, não cai num buraco, não pisa numa poça d'água, não erra o caminho. Você pode estar sem lua nova, viajando. Você se perdeu, mas se você jogar a rédea no pescoço dele, ele vai para casa. Entendeu? O cavalo não. O cavalo vai sair com você, ele vai tropeçar e vai cair, ele vai pisar na poça d'água, vai se enterrar até o peito, depois vai chegar num penhasco, não vai ver que acabou a estrada, vai cair lá embaixo com você em cima. É outra realidade. A ponte está balangando, o cavalo vai embora. O dono tocou, ele vai embora. O burro não vai nem a pau. Você pode descer e contar que aquela ponte vai rodar. O Neto trouxe essas características para a gente no podcast anterior. O pessoal que comentou, né, o assunto, né, o que o senhor está dizendo agora. Gente, como a gente não sabe disso, né? Quem não vive não sabe disso, né? E tem esse olhar diferente. Então, por isso que ele tem o nome de teimoso, de burro, de que não quer ir, ele reluta, ou de esquivo. Só que aí, com o cruzamento de melhores éguas, melhoramento dos animais, nós conseguimos também ter os animais de confiança também. A tropa bem domada. Índole, né? De índole, nós conseguimos mexer na índole. Ele sempre vai ser um burro ou uma mula com aquele instinto de sobrevivência aflorado. Mas a índole nós conseguimos mudar. Tanto que a tua menina estava na prova agora de Itupeva, tem 12? Fez 14 anos. Apresentando uma mula em prova, muito bem apresentada, concorrendo com os cavaleiros dos profissionais. Uau! E nada de favorecimento, não, nada. Tocada do mesmo jeito. Tinha 13 anos ainda,
Fez 14 agora, né? Sensacional. Como é o nome dela? Bebel. Maria Isabel Herman ou Bebel da Gameleira. Bebel da Gameleira. Então iremos ouvir muito falar de Bebel. Sim. Né? Se Deus quiser. Muito E do Ditão bom, também, do porque ele Ditão. ganhou a prova dele lá também. Muito bom, muito Ditão bom. da Gameleira. Ditão ganhou também. Ele ganhou na categoria, na dele foi a Mirim, né? Mirim, né? Ele ganhou a Mirim. Ele ganhou a Mirim. E Itupeva também. E a Bebel ganhou a primeira nacional em Americana com 6 anos de idade. Caramba! Concorrendo com meninos até a idade de 14. Meninos, meninas até 14 anos. Deve ser uma alegria muito Montando grande, mulas, né? viu? Montando mulas, reforçando. Que às vezes, Isso. né? Montando mulas. Isso, pensa bem, montando mulas, né? É uma alegria muito grande, né? Porque, como o senhor disse, tem paixão envolvida em tudo isso, né? E ver a família vindo, né, envolvida, tendo título, saindo do mundo que a gente vive hoje, um mundo com pressa, um mundo só de internet, saindo de tudo isso, trazendo tantos valores. Porque, sabe de verdade o que eu vejo? Quando eu faço esse podcast do agro, vai fazer quase 1 ano, mas eu sou envolvida com ações do agro há muitos anos, há mais de 5 anos, né? Quando eu falo muitos anos é porque eu fazia outras coisas, mas envolvida com o pessoal do agro. Quando eu passeio por essa área, eu percebo, né? O quanto que as pessoas são mais... Como é que eu falo? As pessoas, elas têm um coração mais apegado a valores. Tudo que as pessoas... seja na plantação, seja na pecuária, seja no segmento de vocês, de Asininos e Moars, como as pessoas... Como o segmento ajuda, Neto? Como ajuda, Sr. Herman? Essa questão de trazer um entendimento, uma clareza, esse desprendimento somente de um mundo digital. E é um bem-estar não só do animal como o nosso. Qual é o animal que mais contribui para a saúde humana hoje? É o cavalo na equidicultura. Olha... É o animal que mais contribui com o ser humano. São dois animais que andaram juntos a vida inteira, e o terceiro é o cachorro, que também contribui muito, né? Então isso não faz só bem pro cavalo ele ter aquele trato bom. Ele faz bem para a gente. Ele tira a gente, às vezes, de uma vida errante, né? Então, aí é uma sinergia que é... Sinergia. É uma coisa de Deus. Muito, muito bem. E você viu como que aflora, como assim, todo mundo que desse meio fala de Deus? Eu gosto muito. Porque, você notou né? como fala de Deus? Eu acho que por estar vivendo, por viver mais os fatores climáticos, por estar vivendo mais, se hoje choveu, amanhã vai dar sol, você começa a pedir mais a Deus, acredita. Vai nascer, hoje mesmo pariu uma jumentinha, uma jumenta pariu lá em casa. Graças a Deus. E exatamente, graças a Deus, tá tudo certo. Então você fica mais grato a Deus, você fica mais próximo dele. E fica com esse contato, eu acho que fica mais em contato, porque é tudo, né? Natureza, é animal, né? E são os livramentos, que é a estrada, porque já pegamos a estrada, o que você fala? Senhor, né? Deus me proteja. Então fica, né? Vai chover, tudo a gente fala, né? A gente pensa, consequentemente, a isso traz esse envolvimento familiar, né? Os valores que a gente hoje quer tanto, né? Para nossa família, né? A gente preza tanto. Estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. E se a gente deixar aqui, Gustavo, a gente vai começar a fala. Eu quero saber, Neto, como você, como anfitrião, o que mais nós podemos tirar? Aproveita. Nós podemos tirar de conteúdo hoje do Sr. Herman para a gente poder passar para o outro segmento que é a cutelaria. Herman, aproveitando que nós estamos na estação de monta e acabamos de falar que nasceu mais uma jumentinha, o que você pode passar para a gente, para o pessoal, para nós, qual o melhor modo de criar uma mulinha, um burrinho ou um jumentinho? Isso não começa só no nascimento, isso na verdade começa 1 ano antes, né? Você tem que tratar da mãe. Muita gente deixa a mãe passando fome até ver o que nasce. E depois sim acha que vai fazer um milagre, isso é impossível. Você tem a matriz que ela deve ser bem tratada durante todo o período da gestação, vamos dizer, dela,
tá certo? Os 3 últimos meses, onde há o maior desenvolvimento fetal, eles são fundamentais nessa nutrição, porque o que você vai... É que nem aquele sextou bebê. O que você vai fazer, você tem que fazer nos 3 finais e nos 3 primeiros de lactação. Se você fizer bobagem ali, tchau Maria. Ali não dá para arrumar mais direito nada. Então, a preocupação com a nutrição é essa. Depois ela tem os 3 meses de lactação, são fundamentais. Aí a lactação até o 6º mês, ela é mais psicológica do que nutricional. Mas é legal você continuar tratando, certo? Sim. Aí dali para frente é um processo de desmama que também começa um pouco antes. Como eu comecei antes aqui com a égua, nós vamos voltar aqui um pouco. Aí quando você leva essa égua para tratar, você faz um cripezinho, as éguas, né? Que isso é bom que seja, e óbvio que tem que ser no mínimo 2. Você faz um cripezinho para os animaizinhos irem comendo, que nessa fase 2, 3 meses já tem dentes, né? E aí eles vão aprendendo a comer sozinho. Então você trata das mães e trata deles separado. E esse procedimento vai se dar até o 6º mês, desde que não haja desvio de aprumo severo para prejudicar o animal quando a mãe é muito baixa e ele muito grande na proporção ali. Então aí você vai jogando no cripe. E cada vez você deixa eles um tempinho maior nesse cripe convivendo entre eles. Você entendeu? Sim. Aí quando deu o 6º mês, a mãe já está tão acostumada que uma hora ele volta, ela não sabe se é agora, se daqui meia hora, porque eles não têm essa noção. Que aí você separa e fica só aquela rinchação besta. Não há aquele trauma da desmama bruta antiga. De mula se jogando em cerca, se jogando em parede. Isso, que é passar no arame farpado. Eu já vi cenas de a pessoa abrir a parte de cima da cocheira para olhar como é que tá para tratar. E a mula voar. Na época lá era uma potra. Ela saiu voando por cima. Aí ela não deu conta de passar com o corpo inteiro. Ela bateu os 2 pezinhos aqui. Ela saiu virando cambalhota. E aí a potra do cara morreu. Ela bateu com a cabeça no chão e morreu na hora. Então, eu acho que tudo isso a gente pode evitar, né? É bom para a mãe, é bom para o produto e é melhor ainda para a gente. Porque você, além de ter um animal psicologicamente mais bem preparado, você não tem prejuízo, né? Muito bom. Você viu que não é só a nutrição, né? Você viu que ele falou bastante do psicológico do animal, nesse processo. É que assim, Jaque, porque eu estou reforçando isso. Você não tem noção do tanto de reclamação, de pessoa perguntando, a mula não para, a mula quebrou tudo, ela se machucou, ela tá esfolada, igual quando você solta uma abobrinha na ladeira, tá raladinha inteira, porque ela não aprendeu a conviver com essa separação, com essa desmama. Acabamos de aprender um jeito novo. Baita aula, né? Baita aula. Baita aula. Vamos fazer a pergunta agora também, a nossa próxima pergunta. Eu sei que nós temos muito, Neto, muito assunto para falar aqui. Eu espero recebê-lo mais vezes aqui para a gente terminar tanto assunto. Obrigado. Tu viu? Mas como foi? Quantos anos tem esse segmento? Por que cutelaria, Sr. Herman? Então, a cutelaria, ela, assim, as facas fazem parte da nossa vida campeira. Uhum. Então, não tem peão que não tem pelo menos um canivete no bolso. É verdade. E tem uns que tem até mais de um, né? É. E na fazenda você também tem que ter as facas, porque além de tudo você tem o churrasco, você tem N razões para mexer com facas. E a minha mulher, ela é apaixonada pelas facas. E aí, dessa paixão dela, chegou um momento que nós tivemos uma grande oportunidade de ter uma amizade com um cuteleiro, que é o Saul, que é sócio nosso também. Nós somos lá 3, quer dizer, eles são 3 sócios, a minha mulher, o Gu e o Saul. Né? Porque eu, na verdade, eu só sou um bisbilhoteiro lá, meu negócio é tropa. Acho que já deu para perceber que minha paixão é outra que a dela ali. Mas eu aprendi a gostar e gosto muito disso também. Então, gente, e as facas são sinérgicas com os nossos animais. Porque aonde vai tropa é fazenda. E não tem fazenda que não tem faca. Porque você precisa dela para um monte de coisa. Hoje em dia a gente tem até faca para cortar, que não é a função dela, mas se necessário for, ela faz. Ela chega a cortar um parafuso ou um prego da grossura do meu dedo. Uau. Então tem muito fazendeiro que acabou usando esse tipo de faca agora nesses incêndios intermináveis que nós tivemos por praticamente todo o Brasil, né? E aí também entramos naquele negócio da competição, porque não basta você produzir, você tem que aprimorar, e você só aprimora se compete. Aí o Saul formou o Gu, que tem acho que uns 10 ou 15 anos menos que ele, né? E o Gustavo é um cara muito interessado, muito trabalhador, ele trabalhava comigo numa fábrica de ceras que eu tenho.
Então, ele sempre foi um cara importante de destaque para mim, tanto na indústria como está sendo agora com a minha mulher aqui, né? E aí eles foram aprimorando e na primeira vez que nós fomos para uma competição, o Saul já ganhou como iniciante na primeira categoria, porque quando você vai a primeira vez, você é um iniciante, né? E agora nós vamos... Essa bola, essa obrigação agora está na mão do Gustavo. Tá nas minhas mãos. E o Gustavo também gosta muito de tropa e convive muito com a gente lá em casa, que praticamente ele é um filho para nós, né? Ele mora, inclusive, lá na nossa casa em Porto Feliz. E aí eu trouxe ele, porque eu não sabia se iam haver algumas perguntas sobre as facas ou não, e aí a pessoa mais certa para responder seria um dos três, e no caso o Gu que veio comigo, né? Os outros estão trabalhando lá no Aras Rafael em São Paulo, que está tendo um mega evento do cavalo quarta milha. Então eles estão atendendo a clientela lá e é muita gente para atender. Então as nossas facas estão aí. Caramba! São facas para churrasco, caça. Vamos especular um pouquinho, tá bom? Pode ser? Claro. Gustavo, primeiro, já te dei as boas-vindas. Como que foi ouvir tudo isso de elogio? A gente fica, principalmente de um cara assim, né? Com tanta experiência em muitas áreas, com muito conhecimento da vida, né? Formação da vida. Então a gente fica muito feliz, né? E já tá há bastante tempo trabalhando lá, pertinho. Porque é gostoso, né? É gostoso saber quando tem essa parceria, porque é mais do que... E é uma relação gostosa, assim, porque, como ele disse, que é como se fosse um filho. Eu considero eles minha família. Recíproco, né? Dá bronca, chega na hora que puxa a orelha, família, sim, assim, né? E é gostoso, porque é a hora que vai aprendendo, É vai isso fazendo. mesmo. E chega Imagino aqui na hora... Foi fluindo por um gosto, começou ali por paixão, tudo. E aí foi virando uma empresa, foi construindo esse ramo também, que foi onde começou a construir. Você chegou até a comentar também de quanto tempo tem, da cutelaria. Quanto tempo? A gente agora dia 20 de dezembro, vai completar 8 meses que a cutelaria foi inaugurada. Então a gente ainda é bem bebê no mercado ainda, né? Estamos começando aí. Então, a parte das facas, a gente está aprendendo muita coisa também. Então, lógico, a gente já faz algumas coisas bem trabalhadas e tudo mais, só que sempre buscando evoluir, né? Então, a gente está pesquisando, estudando bastante também para poder começar a brincar mesmo nos campeonatos também, O negócio é competição, hein, senhor? Você viu, né? Gosta da competição, né? Deixa eu falar uma coisa. O que é ser um cuteleiro? Ser um cuteleiro é saber que você vai fazer uma faca que vai funcionar bem para a utilidade que for. Uma faca de caça que vai ficar boa. Vou fazer uma faca de churrasco, uma faca que vai ficar boa. Só que não adianta ficar boa a faca. Eu fiz uma faca que vai gostar mas eu tenho que gostar da faca. Se eu não tenho a paixão por aquilo que eu faço, eu não estou fazendo certo. Você é um apaixonado. Então tem que ter paixão. E aí a história também começa. Assim como o Herman falou da Kátia, que tem a paixão por faca, tudo. Eu, quando criancinha, comecei a gostar de faca quando meu avô, na época que eu morei na Bahia com ele, me deu um canivete. A gente foi na feira e me deu um canivetinho. E aí ele começa a paixão. E eu sempre gostei muito de faca, de pesca, essas coisas. E aí fui aprendendo. E aí apareceu essa oportunidade. Eu falei, é aqui. A veia tá pega, né? E é isso. E aí foi onde uma parte que você já gosta de fazer. Trabalhando com uma coisa que quando olha, enche os olhos, assim, é uma coisa... A produção é tudo lá? É Porto Feliz, né? Isso. Porto Feliz. Porto Feliz. Nós somos uma cutelaria que tem o leque mais amplo de produtos artesanais em oferta no país, né? A gente trabalha desde as facas básicas de aço inoxidável ou aço carbono de vários tipos, até chegar em lâminas como se o Gu quiser levantar para mostrar para o telespectador. A câmera, para essa Aqui, câmera. Essa é uma 440C que serve para caça e pesca. No caso, essa faca vai para o mar, né? Um mergulhador que fez a encomenda. Ela é de cabo de chifre de cervo argentino e o 440C é o inox mais agressivo do mundo. É o inox que a Gillette usa para fazer toda a linha de lâminas dela. Aqui se essa vaca cair no chão, você tem que buscar ela em Tóquio. Pra você ter uma ideia da ignorância dela, né? Depois nós temos as facas que são feitas de damasco, que é esse modelo aqui. Essa é o canivete de damasco que a gente tá com o canivete. Essa carteira, essa que tá pegando na câmera, tá, né? Tá pegando, Gabriel?
Aí são 120 lâminas de 2 aços carbonos que são caldeados, né? Aí você pode falar como é que é a revelação, explica para ela. O aço damasco, né? Essa constituição dele aqui, como a gente tá falando, são 2 aços carbono. A gente tem o 15N20, que é o que fica essas linhas mais clarinhas, e esse que fica as linhas mais escuras é o 1080. Ele é formado por um billet de 20 camadas de lâminas, se vai intercalando essas lâminas, montando, faz a primeira parte do forjamento dele, estica ele e aí multiplica as camadas, até transformar ele em 120 camadas. Uau! Então aqui tem 120 laminazinhas empilhadas e forjadas aqui até formar esse... nessa espessura. Você viu, detalhe, essa impressão, ele usou a palavra, não foi... Ela é única, não existem duas iguais. Ele usou a expressão na hora de ver, como é que foi? Revelação. Você viu que ele falou no processo de revelação. O que é o processo de revelação? Você só vai ver uma faca com esse desenho, só ela. A hora que se você revelar outra, a montagem não é igual. E a diferença da tonalidade se dá por uma agressão química, certo? Porque ela chama damasco. É peça única. É peça única. Uau! E o aço damasco, quando ele está sendo forjado, trabalhado, fazendo acabamento, lixando ele parece ser uma lâmina comum de inox. Ele fica liso, ele não tem... Você não consegue saber onde você vai trabalhar só o 15N20 ou só o 1080. Ele fica uma lâmina comum. Depois que já está formado, tudo bonitinho ali, o formato da faca, ângulos da geometria de fio, tudo montado bonitinho, aí sim é feito alguns tratamentos químicos até fazer a corrosão de um desses 2 materiais. E é por isso que dá essa diferença de um escuro e um mais claro. O mais escuro, ele é mais fundo na lâmina. Entendi. Ele tem... Nesse tratamento, ele corrói um pouquinho. Então, ele acaba ficando nessa tonalidade mais escura. E o de cima, ele foi finalizado, que é essa parte que a gente fala da revelação. Entendi. É isso, é onde vai aparecer esses detalhes mais escuros da lâmina. E o legal é que isso foi desenvolvido com restos. Porque Damasco é a capital da Síria. Ela tinha muito resto de material e carência de armamento. No caso das facas, né? Ou baionetas ou coisa parecida. Então, eles foram lá e prensaram tudo isso para fazer uma lâmina. E aí, eles foram descobrir... Preferencialmente, é mais fácil caldear 2 lâminas da mesma coisa, foram caldeando carbono com carbono, aço carbono, e aí descobriram isso. E do outro lado, aí na Ásia, os japoneses lá do outro lado do mundo, lá, né, na Terra do Sol Nascente, eles fizeram uma técnica, mas aí já caldeando inox com... Olha que inox linda. com carbono. Então, o que é sanmai? San são 3 camadas em japonês. Então, você vê que ela tem o dorso e o miolo dela todinho em aço carbono e ladeada de 2 do mesmo aço, mas 2 vezes inoxidável de cada lado. É uma faca que eu aprecio ela muito porque ela aceita muito a gravação. Quando você põe o nome da pessoa, legal. do comprador ou da própria cutelaria... Fica personalizada, hein? Ela fica, a Damasco também fica, só que você não vê. Se você olhar aqui... Ela tá marcada com a marca da Cutelaria Forja de Platina. Entendi, mas por conta do... Só que você só vê se você procurar, né? Agora aí não, aí você vê fácil. Nossa, linda. E ela também passa pelo processo de revelação. Ela também passa. Nossa, O processo linda. dessa daqui é um pouquinho diferente na montagem. O que acontece no Sanmai, diferente do billet do Damasco, que é empilhado, vários, ele só tem esse empilhamento mesmo dessas 3 lâminas. Porém, ele é encapsulado na hora de fazer, porque não pode entrar ar no meio de nenhuma dessas chapas. Na hora de fazer o forjamento ali, de prensar ele, de esmagar um material no outro, não pode entrar ar. Então a gente faz a montagem do billet, né, que são as 3 chapas, solda em volta ali como se fosse um sanduíche para não entrar ar nas frestas ali no meio das chapas. Senão estoura. Senão depois ele trinca. Na finalização da faca, na hora que chega nesse ponto, consegue ver que ela vai delaminar, ela vai sair uma camada dela e então perdeu a função dessa faca, desse modelo no caso. Nossa, então aí é um processo um pouquinho diferente. E mais uma coisa, Gu, desculpa te cortar, é legal saber. Tecnicamente, a parte de inox nunca pode chegar na lâmina embaixo, no corte. Pega ela aí. Porque senão ela, tecnicamente, ela é lixo, ela vira lixo.
O aço tem que ser o carbono, que ele é mais agressivo do que esse inox. Então, essa lâmina, esse lado, essas duas faces que ela tem de inox, existem em alguns raros casos que você vê ela chegando no corte. E isso não pode. Tecnicamente, é uma faca a ser descartada. Certo? Ela não pode ter a mistura dos dois metais na linha de corte. Então, quem entende de faca, quem entende de um bom produto, quem entende, né? Quem são os seus clientes? Quem entende sabe o que está comprando, né? Sabe, porque tem faca que você vende 4, 5, 10 mil. Tem espadas de 60 mil reais. Caramba! As espadas a gente não faz. Sim. Mas a gente sabe fazer também, a gente só não faz porque, como nós estamos começando, é aquela história, você faz uma coisa ou faz outra. Sim. A gente se dedicou às facas artesanais e temos essa linha toda que é top. E antes de ir para a espada, nós já temos um projeto entre nós conversado, que além de trabalhar com 52-100, que é o aço carbono mais agressivo tradicional do mundo, nós vamos começar a trabalhar com D6 e com D2. O que significa isso? Nós vamos pegar um aço primeiro, D3, que já é um aço feito para cortar aço. Então, não sei se vocês já viram na televisão, quando vem aquela chapa de aço e desce uma faca de aço para cortar o próprio aço. O que acontece? Essa faca que desce aqui, ela que é como se fosse uma guilhotina, ela tem 3% de carbono no D6. Então, ela é mais potente do que isso. Aí ela corta. E a outra, que é um projeto nosso, e esse vai ser bem ousado, nós vamos usar o D2, que é 1,5% de carbono. Nossa. Que aí é o trem mais agressivo do planeta. Aí, se você pegar uma faca dessa e bater nessas nossas aqui, ela vai cortar. Aquela de 440C, ela ainda vai gemer no guerão. Mas ela ainda dá conta de cortar ela. Porque, normalmente, esse metal ele varia ali de 0,9 a 1,1 de carbono. Essa faca, e outra, essa faca ali tem uma grande vantagem. Inoxidável, ela é aditivada, embora ela tenha uma alma de carbono, ela não enferruja. Então, para o mar, isso é a melhor coisa que tem, porque o carbono mesmo, essas damasco, tudo, se você enterrar lá no sal do mar e não lavar na hora, não secar, aí enferruja. Então, nós estamos falando de um produto diferenciado, nós temos uma faca para cada modalidade. Né? Nós temos facas para modalidades específicas, né? Igual estamos falando de uma faca para pesca, para caça. Isso daqui já é uma faca para cozinha, uma faca, o formato dela é diferente. Essa faca, essa pequenininha aqui, é uma faca EDC. O que é? Uma faca de uso contínuo, para uso para todo dia, uma faca para se andar realmente. No caso, igual o seu Herman falou, a pessoa que tem no campo a faca, na fazenda ali, é uma faca que vai ficar na cinta ali para todo uso, para tudo que for preciso. Então, aí nós temos também as facas que vão para competição, que são várias categorias. Aí você tem luta, você tem adaga, você tem as várias outras categorias. E como que é essa competição? É uma amostra? Ou é na prática? Não, pode ser as duas coisas, ele vai testar. Porque tem um momento que ficam só o juiz em avaliação, né? Alguns deixam você ver, outros não. Ele pode fazer isso. Mas aí, na prática, normalmente, ele usa papel. Olha. Então, ele pega um papel e ele entra no papel e essas facas aí amoladas do jeito que elas são, ela vai fazendo aquele papel virar uma... Esqueci o nome agora. Quando eu era moleque no carnaval, tinha uma serpentina, você jogava um rolinho, vai deixando uma folha dessa todinha fatiada. Entendeu? Sim. Então, é isso que inclusive é o teste que a gente usa lá. Aí aquela 440C, um cliente virou para mim e falou assim: Herman, e a hora que acabar o corte dessa faca? Era uma de churrasco, não era essa. Essa aqui, essa última do cabo de chifre ali, essa bonitona aí. Aí ele falou assim: e a hora que acabar o corte, o que eu faço? Eu falei: olha, primeira coisa, você conseguiria reamolá-la se você quisesse, dá mais trabalho. Segundo, eu te reamolo ela de graça, porque é um produto que eu confio nele demais. E a minha obrigação é dar suporte para quem compra uma faca desse valor. Tá beleza? Então isso está resolvido. Agora eu quero saber uma coisa de você. A sua picanha do domingo vai acabar com uma faca dessa. Que o nosso teste, quando nós recebemos a matéria-prima, é limar ela com a lima redonda, que é a mais agressiva que tem. E sabe o que acontece quando você passa a lima nessa faca? Você acaba com a sua lima e não risca a faca ali, ó. Não é picanha que ele tá cortando. Você tem noção do nível da faca? Caramba! Mas ele perguntou para tirar a dúvida, sim, né? Sim, mas é bom até o senhor ter trago essa questão, porque
esse diferencial de reamolar, né? Às vezes tem alguém que vai fazer essa pergunta, né? Então é bacana a gente, para o nosso conhecimento em geral. E os cabos? Como que eles também são de acordo Com a função. com a função? São. Eles têm alguma funcionalidade, o cabo, além de Tem, segurar? por exemplo, no mar. Você está no mar, o barco balançando demais. Eu não sei se a senhora já saiu mar aberto, vocês saíram. O baque lá não é uma represinha, não. Né? E eu estou falando de barcos de 50 pés. Eu não estou falando de navio também, não. No navio você nem sente, mas no barco tem hora que a bicho pega. Aí o importante é que ele tem uma pega de alta qualidade, que a água também corra nesse cabo. Por isso que a gente recomenda esses cabos de chifre. Que aí ele aperta e a água começa a sair pelo sulco que tem nesse cabo, né? E tira aquele negócio de ficar liso. Que nem quando você pisa num chão que tá molhado, você tem uma tendência de escorregar. E com isso a gente evita esse problema, por exemplo, no mar. Então, cada faca tem um negócio. E, por exemplo, quando você tem os animais também que estão na fazenda, que vão mexer com o gado, nós temos o maior rebanho bovino a campo do mundo. Então, tem muito boi que entra por meio da área de preservação ambiental da fazenda. Então, também a gente faz os facões também, ele usa na cabeça do arreio, que é a hora que eu falo para o pessoal, que é um negócio sinérgico, é que nem, não é assim genético igual o jumento com a égua. Mas aqui no caso é a funcionalidade da fazenda. Então, você precisa do animal, você cria o gado, mas você precisa da faca, por exemplo, para tirar um boi do mato, né? Precisa se conversar ali a função, a utilidade, né? Com a qualidade. Tem que fazer direito, né? Muito bem. Fazer de qualquer jeito. O que mais a gente precisa saber da cutelaria? O que mais a gente precisa saber? Uma parte, assim, não só para cutelaria artesanal, mas até para o pessoal de casa que usa a faca no uso contínuo ali todo dia. Tem muita gente que fala, mas minha faca ela não fica afiada, toda vez ela tá cega, tudo. Lógico que depende da faca que a pessoa tem ali, como foi feita a forma da têmpera, a composição térmica da faca. Mas muitas vezes a pessoa fala isso e tá cortando numa tábua, que o pessoal chama de tábua de vidro, ou direto na pia. De cima da pedra da pia, né, José? O certo é tábua de madeira. Porque que acontece? Se eu bato o fio da faca em algum material mais duro que ele, no caso uma pedra, um vidro, obviamente ele vai perder o fio com uma facilidade maior. Não vai ficar batendo no chão, ele vai continuar afiado. Isso aí vai perder. Entendi. Então é uma tábua de madeira. E muita gente corta, tá cortando lá naquela chapinha de vidro lá. Mas perde o fio, não fica afiado. Baita dica. Então Eles muita gente acaba usando na tábua de vidro porque acha bonita, porque tem um desenho, alguma coisa. Normalmente é por isso e acaba perdendo. É mais fácil de limpar. E acaba perdendo. Então é uma dica. Uma dica para nós, para os nossos ouvintes. Exato. E me fala uma coisa. Temos Instagram da cutelaria? Cutelaria Forja de Platina. Cutelaria Forja de Platina. Então, vocês trabalham por encomendas, se precisar, regionalmente, nacionalmente? Não, mundialmente. A gente manda até para a Arábia Saudita, Emirados. Como eu sou modesta. Manda para todo lado. Eu gosto da segurança, é mundialmente. Muito bem. Então, é Forja de Platina. Forja de Platina. Fala pra mim, Sr. Remo, o Criatório tem Instagram? Tem, mas aí como eu sou meio velhinho... Mas nós vamos procurar e nós vamos colocar aqui no nosso... Desculpe, viu? Imagina! Mas nós vamos procurar no é o nosso... nome do Criatório mesmo. O nome do Criatório, É o né? nome do Criatório. Campeãs da Gameleira. Campeãs da Gameleira. Isso. Né? Logicamente que nós vamos procurar saber mais, né, Neto? Eu quero já de antemão agradecê-los. Nós falamos aqui 1h e 15 minutos de um papo delicioso. Eu quero agradecer, Neto. Eu que agradecer a sua presença, o deslocamento. Eu sei que vocês deixaram muita coisa para fazer, para estar aqui conosco nesse bate-papo tão gostoso, de tanto aprendizado, de tanto conteúdo, de tanta troca. E como anfitrião, seja o nosso primeiro aí a se despedir. Que isso, Jaque. Nós que agradecemos, agradecer você por nos receber, ao Gustavo, ao Herman, que saíram de um evento, que vão voltar para um evento, vieram de longe para prestigiar esse nosso trabalho. Obrigada mesmo. Espero contar com vocês mais vezes para a gente poder... Lembra que nós dissemos no início, né, da gente
colocando por partes, contando a história da pega, a história das provas, a história das moares, que não tem como contar sem aparecer o nome do Herman. Isso é fato. Né? Não tem. Então, agradecer de coração, obrigado. E que Deus nos acompanhe na retirada, na volta até a casa. E que a gente encontre novamente. Né? É verdade. Obrigada, Neto. Obrigada, Sr. Herman, Gustavo, por estar aqui conosco, contribuindo tanto. Né? Assim como o Neto falou, eu costumo dizer que as nossas histórias chegam antes, até antes da gente, né? Olha como que você disse que bonito. Olha, eu sempre ouvia falar, o Neto já tinha vindo, a Josi já tinha vindo comentando do trabalho, da referência, né? Que não só o Neto tem, mas mundialmente tem, né? Sr. Herman, Graças a Deus. Uma referência, né? Ele do Criatório Campeãs da Gameleira, ele que foi referência por 26 anos de criador de moares de marcha da raça pega, um grande campeão mundial de jumento adulto, grande campeão mundial de jumento jovem, 10 anos consecutivos em melhor expositor e criador. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando com uma caixa de Pandora aqui, né? Sr. Herman, muito obrigada pela presença e por jorrar aí tanto conhecimento para nós. Eu que agradeço, né? Eu queria agradecer muito também aos telespectadores, que são a razão de ser, de existir uma reunião maravilhosa, um podcast maravilhoso como esse, né? Que a gente faz para vocês, faz com carinho, com gosto. É a razão de ser desse encontro. Agradecer a todos vocês que receberam tão bem a gente aqui. Foi uma alegria muito grande. E precisando do pouco que a gente sabe, a gente está à disposição. Muito obrigada. Gustavo, obrigada. Obrigada pelo conhecimento que você nos trouxe aqui. Fiquei apaixonada, confesso que a gente tinha um pouco de receio falando que é faca, mas as facas são lindas, de qualidade. Nem sabia que as duas que poderia conversar se o cabo com o material do carbono, quanto diferencial. Tenho certeza que o pessoal também ficou muito mais curioso e vai querer saber um pouco mais do seu trabalho, do trabalho de vocês. Nós estamos falando da Cutelaria Forja de Platina, diretamente de Porto Feliz. Muito obrigada, viu? Claro, eu que agradeço. Obrigado, Jaque. Obrigado, Neto. Obrigado, Sr. Herman. Vou mostrar um pouquinho, né? Hoje foi mais uma introduçãozinha, mostrando um pouco do... Mas é uma outra cultura também que vai seguindo a fundo. Tem muita coisa aí que dá para decorrer desse assunto de facas. Então, coisas mais técnicas, coisas mais simples, mas tem bastante coisa também. E eu agradeço pelo convite aí, pela conversa, pelo bate-papo e por todo o aprendizado do dia. Obrigado. Maravilha. Voltem mais vezes, viu? Obrigado. Nós ficamos por aqui com mais um programa Nosso Agro, onde batemos esse papo delicioso. Eu espero que vocês nos acompanhem, nos sigam nas nossas redes sociais, comente nos nossos comentários também. E logo mais em breve, nós teremos novamente Araxaxim com a gente aqui de volta. Um abraço, até mais para vocês.